Muito boa tarde a você que acompanha o Canal Rural. Começa agora o Conexão FPA Mato Grosso, que hoje traz um resumo da audiência pública realizada em Brasília na última sexta-feira na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Em pauta, a moratória da soja, acordo que proíbe a compra do grão produzido em áreas do bioma Amazônia que tenham sido desmatadas após 2008, mesmo que essa abertura tenha sido feita de acordo com o Código Florestal, ou seja, cumprindo todas as exigências da legislação brasileira. A audiência foi convocada pela deputada Coronel Fernanda, de Mato Grosso, que nos últimos meses participou de outras reuniões para discutir o assunto e é contra a moratória. A moratória ela tem causado um prejuízo enorme e vai causar mais ainda, principalmente nos estados que fazem parte da região centro-oeste e da região norte do nosso país, que são estados que estão, nesse momento, começando a se desenvolver. Nós não podemos retroceder. Não concordamos com o posicionamento dessas ONGs, porque os produtores rurais do nosso país respeitam as leis, produzem e preservam. Também de Mato Grosso, a senadora Rosana Martinelli reforçou as críticas ao pacto. Muito nos preocupa com toda essa situação, que se o governo realmente quiser resolver, resolve controlando o desmatamento. Hoje é monitorado, porque você mexeu 2, 3 metros da sua área, já vem a notificação. Não é verdade? Então não tem o porquê hoje ter tanto critério para resolver a moratória da soja, sendo que o governo brasileiro tem como conter em tempo real, o desmatamento e punir quem está cometendo ilegalidade. E nós temos o maior e mais rigoroso Código Florestal do mundo. E isso nós temos que ressaltar sempre. Nós estamos cuidando das nossas florestas, preservando o meio ambiente. Nós estamos fazendo o nosso dever de casa. E não estamos acobertando quem está aqui cometendo ilegalidade. Mas eu acho que tem que ser revisto, porque os produtores que abriram depois de 2008, devidamente com as suas licenças, não são criminosos, estão produzindo grãos, aliás, que sustenta o PIB, e o mercado internacional precisa dos nossos produtos e a economia brasileira precisa de todos os nossos produtores. O presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, André Nassar, foi o único representante dos defensores da moratória na audiência. Ele apresentou a proposta da ABIOV para amenizar o impacto do acordo aos agricultores impedidos de vender soja para as tradings. Então, qual seria a ideia? Então, assim, primeiro nós temos que fazer uma verificação se a abertura da área foi feita de forma legal. Se ela não foi feita de forma legal, ou seja, se o produtor não tiver autorização de supressão, mantém a regra de que não se adquire a soja do imóvel inteiro. Tá? No caso de uma abertura de área que não seguiu as regras do Código Florestal. No caso de uma abertura de área que seguiu as regras do Código Florestal, a gente vai imediatamente para o sistema do polígono. Então, é só o equivalente do volume de soja no polígono, foi plantado, né, no polígono desmatado, e não tem mais essa sistemática de não comprar da propriedade inteira. Então, nós vamos ter que criar um sistema de volume. Eu acho necessária a participação da CNA e da ProSoja nisso, certo? Porque nós vamos ter que controlar isso aí, tá? Porque agora nós vamos ter uma propriedade que tem uma área que abriu, legalmente essa área, as empresas não vão comprar soja dos polígonos onde houve desmatamento. Hoje não compra do imóvel inteiro, só para vocês terem ideia, com base em dados de 2023, certo? São 250 mil hectares de soja plantados em polígonos desmatados depois de julho de 2008. Só que quando você usa a regra do imóvel, isso dá 1,1 milhão e meio de hectares. Então, 250 mil hectares hoje estão prejudicando 1,5 milhão. Com a regra do polígono, a gente deixa de prejudicar 1,5 milhão. Nós vamos reduzir isso para 250 mil hectares. E não rompe o acordo original que nós fizemos com as ONGs lá em 2006. Não confrontando as ONGs. Nós não, como indústria, nós não queremos confrontar as ONGs nesse momento. A gente fez toda uma análise do impacto
que acabar com a moratória poderia gerar na soja brasileira lá fora, e nós estamos convencidos que se a gente acabar com a moratória, nós vamos ter boicote à soja brasileira lá fora. Os representantes do setor produtivo concordaram que a mudança representa um avanço, mas reforçaram que não é suficiente para solucionar os entraves causados pela moratória. Foi proposto aqui hoje, infelizmente não nos atende. Teve aí uma abertura de considerar polígono das propriedades, mesmo sendo polígono aberto após 2008, não vai poder ser comercializado, aberto dentro da legalidade, dentro do Código Florestal Brasileiro, não vai poder comercializar seus grãos. Então, a posição da ProSoja Pará hoje, a gente não concorda com esse tipo de política e a gente vai continuar a luta por aí. O setor produtivo ele refutou essa proposta porque eles ainda continuam criando esse embargo privado, né, e desrespeitando o Código Florestal. A nossa expectativa é que nós possamos ter aí avanços ainda diante desses debates nos estados, prefeitos, vereadores, enxergando os danos que isso pode causar à economia, aos municípios, à sociedade, continuam se mobilizando e esse movimento não vai parar, eu tenho certeza disso. Deixamos bem claro aqui, para se respeitar a nossa legislação, a legalidade, o Código Florestal Brasileiro, que é o mais restritivo do mundo, e também a nossa Constituição Federal, garantindo o direito de uso da terra e a nossa soberania nacional. E o balanço final foi que tivemos uma evolução antes, quando a moratória considerava todo o CPF do produtor. A partir de agora, a moratória vai considerar apenas o polígono de desmate dentro do período estabelecido pela moratória, mas deixamos claro que não aceitamos isso no longo prazo. Estamos trabalhando pela extinção e vamos continuar trabalhando pela extinção da moratória da soja e que, acima de tudo, a legalidade e a nossa soberania nacional, através da nossa Constituição e o direito de uso da terra, sejam respeitados, trazendo justiça para os nossos produtores e ainda mais para a sociedade, já que a moratória causa impactos não só para os produtores agrícolas, mas para todos cidadãos desses estados e cidadãos brasileiros, deixando que se desenvolva essas regiões aí, devido a uma lei que sobrepõe a nossa legislação, diminuindo investimentos, arrecadação pública e o crescimento do índice de desenvolvimento econômico e o PIB desses municípios e desses estados. A ausência das ONGs na audiência foi criticada pelos parlamentares, que devem analisar a abertura de uma CPI mista para investigar a atuação dessas organizações. Tivemos alguns encaminhamentos, como a solicitação de abertura de uma CPI mista junto à Câmara Federal e Senado. Assumimos, tanto os senadores como nós aqui da Câmara Federal, assumimos o compromisso de estar providenciando toda a documentação para isso, principalmente para ouvir as ONGs que não quiseram estar aqui presente, para ouvir os produtores rurais. E vamos estar fazendo mesas redondas em todos os estados envolvidos para que o tema não caia no esquecimento, porque nós vamos estar lutando para que seja resolvido. A moratória ela tem que acabar. Não dá para continuar, porque hoje é a moratória da soja, ontem foi a moratória do boi e amanhã deverá ser a moratória do cerrado, a moratória da água e até da luz solar. Não podemos deixar, o Brasil precisa continuar crescendo e nós estamos aqui com essa missão de proteger o povo brasileiro. Conexão FPA-MT. Apoio à ProSoja Mato Grosso.